música audiovisual se falou muito sobre cinema, né? Sobre as funções da trilha musical, o que é trilha musical, o que é som no cinema, as questões de autoria, de som diegético apareceu muito, né? As questões históricas, alguns autores de referência. E aí tivemos também vários estudos particulares, né, sobre... Joézer acabou de sair, então ele citou um cineasta em particular, né? Então a gente teve alguns estudos de caso, alguns debates sobre inteligência artificial, o quanto ela interfere nesse meio, e muito importante também, né, algumas sintonias e sincronias que não estavam planejadas, né? Então talvez seja até um pouco, acho que é aquela expressão que eu queria lembrar um pouco do Peirce, né? Falava da ética do intelecto, como havendo uma espécie de um caminho, né, a se trilhar, e é como se o pensamento tivesse seu curso e as pessoas captam e vão seguindo. Então é muito interessante essa ideia. Isso ocorreu bastante com o Yuri e com o Anselmo hoje. Ontem bastante na da Viviane com a Malena, e com quem mais? Teve um outro que juntou bastante. Enfim, nós tivemos uma coisa que atendeu o que a gente espera sempre, não é? Que houve comentários de gente especialista e que lida com audiovisual. O Otávio aqui tive a grande satisfação de ver depois de alguns anos, né? Recapitulando, foi meu primeiro orientando, e que tratou, por acaso, de algo que, um estudo pioneiro, né, sobre mídias portáteis, a escuta em mídias portáteis, e hoje só tem praticamente em mídias portáteis. Quem tiver uma presa aí que fique no ambiente, o console é coisa rara, né? Mas ele fez esse estudo faz um tempinho e foi um marco importante. Então, o depoimento sobre esse trabalho de compor para alguém que vive para o interesse profissional disso. A gente tem algumas pessoas mistas, né? Como o Juliano, né, que atua na área acadêmica, atua como regente, arranjador, toca e compõe também, né? Então, é uma pessoa híbrida. Também temos aqui o Yuri, só para falar de quem está aqui hoje, né, que também compõe, também é músico e também estuda academicamente, só que aí puxa para uma outra área teórica e a gente brinca e briga um pouquinho também, né? Isso aqui é ótimo. Não, Anselmo, meu velho amigo, nós estamos chamando de amigo velho, né, de muito tempo, que a gente tem um percurso assim em comum há décadas, não é? E que agora a gente sabe que ele tem um papel também como orientador, é professor titular, mas também compõe, né? E aí toda a equipe aqui do grupo que estuda comunicação, música, é uma coisa bastante híbrida, né? Falamos sobre vocês no outro momento, mas assim, o que nós discutimos, né? Bastante foi sobre o métier da pessoa que se ocupa disso, falamos muito de direção de cena, falamos também sobre o som, a questão do som. Tivemos uma mesa na quarta-feira, né? Então, cinema é uma linguagem que reúne, dentre outras coisas, imagem e som, e eles bateram o pé. Não me interessa estudar o som, mas cinema, não dá para ter cinema sem imagem, imagem sem som, óbvio, mais ou menos óbvio, mas eles precisaram reiterar isso, né? Eu acho que mais? Sim, a outra sintonia importante, né, do que falou a Malena, a Viviane, né, a questão do tempo, né, da ansiedade, e quanto essa vida de produtividade, o Shun Han, se ele fosse vender livro aqui, estava rico, porque eu acho que quase todos citaram, né? Então, essa sociedade do cansaço, que eu acho que cansaço não é uma boa tradução, mas é o que saiu, eu diria do esgotamento, né? Que burnout é isso, não é cansaço, é muito mais quando a gente está arrasado e já precisando quase ir para o hospital, quase, né? Então, a questão do tempo me parece importante nisso, né? O tempo que é cada vez mais rápido,
pensando musicalmente, é como a unidade temporal estivesse menor e tudo fosse mais acelerado, um andamento mais acelerado, né? E simultaneidades, não há tempo para se parar. Então, parar para respirar é um luxo, né? Silêncio é um luxo. Então, todas essas coisas contribuindo para um estado de perda, né? Perda de saúde, enquanto isso, e ganho de peso, de outras coisas, né? De deficiências. A gente vai ganhando deficiências à medida que a gente não pode viver de uma maneira mais saudável, digamos assim. Também, por outro lado, esse saudável não quer dizer necessariamente só ficar comendo fármacos que são indicados para você viver perfeito, num corpo perfeito, que isso não existe. E também, como discutimos há pouco, quem sabe daqui a algum tempo alguém ria de nós, querendo dizer que a gente não ia aguentar, a sociedade do esgotamento, mas aquilo ali era fichinha, agora a gente faz não sei quantas coisas mais por segundo. Quem sabe nossa estrutura física, biológica, a própria percepção tenha mudado tanto que a gente seja capaz de fazer isso ao mesmo tempo, né? Sabe que mulheres são seres que cozinham, lavam roupa, atendem o telefone e fazem compra ao mesmo tempo, né? Mas não vamos exagerar, né? Brincadeiras à parte, eu acho que me parece que que essas coisas polarizaram um pouco as discussões, né? Se a gente fosse pegar aquelas palavras que mais surgiram. Juliana, você que teve aqui o tempo todo, você lembra de estar faltando alguma coisa? Fala um pouquinho. Bom, vamos lá, o que eu poderia complementar o que a Heloísa falou? Eu achei que foi muito interessante que todos os autores conseguiram abraçar o desafio e trazer pontos de suas pesquisas pro objetivo aqui do encontro, né? Que é tratar da música como droga. Então, de uma forma ou de outra, isso apareceu em todos os trabalhos, né? Independente da área de atuação, conseguiram. Então, acho que outros termos foram esses, né? Droga, alteração de consciência, paranoia, algo de psicológico, né? Na quarta-feira tivemos a professora... A Viviane? A Malena? A Malena, né? Falou muito sobre psicologia. Então, acho que esse desafio foi abraçado por todos e trouxe discussões muito interessantes, muito instigantes, mas basicamente isso, né? Essas palavras que a Heloísa colocou, e eu acrescentaria essas: psicologia, paranoia, alteração de consciência, etc. Obrigada, Juliana. Bom, se alguém mais lembra de outras coisas, porque nós estamos fazendo uma espécie de sumário, né, um rascunho, até para pensar, repensar, colocar nos relatórios, pensar coisas daqui para frente, que é bastante importante, né? Bom, se alguém lembrar ao longo, né, dos minutos, ele fala, depois, é importante, né, estamos finalizando oficialmente, mas ponham comentários nas nossas redes e tudo, voltando àquela história da padaria que colocava no saquinho do pão. Se gostou, fale para os outros, se não gostou, fale para nós, né?